Marhaban! Olá, queridos estudantes, caros alunos, tudo bom? Assalamu alaikum, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Espero que vejam mesmo essa videoaula. Então, essa videoaula dessa vez está voltada para a primeira série, tá? Do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, tá? Estou aqui com o Xerox. Vocês têm aí o original, certo? Então, nós já vimos aqui a página 61, tá? Nós já vimos a página 62, ok? Agora nós vamos para a página 63, ok? Vocês têm aí todo colorido. Se não me engano, é colorido de vocês. O meu é uma Xerox preto e branco. Tá bom? E como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu gostaria que vocês interagissem, tá? Comigo através desse vídeo. Pode interagir no meu canal mesmo, no YouTube, tá? Deixando questões, perguntas, comentários. E também vocês podem interagir comigo pelo WhatsApp, tá? No PV, no privado. E enviando e-mail, tá? O e-mail eu estou corrigindo semanalmente. E o WhatsApp, todos os dias eu acesso e interajo. Já estou conversando com muitos alunos, tá? Pelo WhatsApp. Só vocês me chamarem que eu já estou aí de prontidão para vocês, tá bom? Bom, para responder a próxima questão, é importante conhecer o significado das palavras intelecto e faculdade. Então, vocês pesquisem essas palavras na internet. Pode ser no dicionário, quem tem dicionário ainda aí. Eu comprei um dicionário, né? Se bem que tem dicionário também na internet. Então, vamos lá. Intelecto. Vamos ver aqui, ó. Nesse dicionário, intelecto. Ó, faculdade de compreender. Inteligência, entendimento, mente. Então, são os sinônimos, né? E o significado. Então, o que é intelecto? Faculdade de compreender. Então, o que é similar ao quê? Essa palavra? A palavra inteligência, tá? Então, se você sabe o que é inteligência, então associa com essa definição aí do intelecto. Tá bom? É a mente. Já em filosofia, que é o que mais nos interessa, mais ainda, né? Quando você se depara com essa questão em filosofia, você já remete à inteligência, né? O entendimento, a mente também. Em filosofia, em sentido lato, o que é em sentido lato, gente? É o oposto de estricto. São duas palavras em latim, tem o lato e o estricto. Tá? O lato é o geral, em sentido mais geral, né? O intelecto é faculdade ou atividade pensante, tá? Inerente à condição humana, capaz de conferir sentido, certo? Então, confere também limites, ordem e medida, tá? Ao universo e a seus seres, tá? Inteligência, entendimento. Então, o ser humano, ele é por natureza pensante, né? Porque ele possui mente, portanto, possui intelecto, tá? Em sentido lato. Não tô me aprofundando em nada, não, tá bom? Nível médio, ok? Então, quando você pensa e confere sentido, então isso é uma coisa que vem da sua mente, do seu intelecto. Aí você
na medida que você exercita o seu intelecto, né, você pode também conferir ordem e medida ao universo e a seus seres, tá bom? Então na filosofia, você pensa em inteligência e em entendimento, tá bom? Já a mente tá ligado muito com as paixões, as vontades, tá? O intelecto está ligado mais à inteligência, ok? Então, intelecto você já sabe, né? Isso aí eu já tô retomando, né? Um pouquinho, eu acho que vocês já fizeram isso. E faculdade? O que é faculdade? Vamos lá ver. Faculdade. Vamos ver o que significa faculdade em filosofia. Ó. Porque faculdade, você fala, vamos fazer faculdade, que é o seu curso superior, né? Quando você for fazer. E se você for procurar no dicionário, você vai ver que faculdade é sinônimo de capacidade, sinônimo de direito. Então, você tem a faculdade, você tem o direito, você tem faculdade, você tem o poder. Então, as palavras que são sinônimo de faculdade são capacidade, direito, poder, qualidade. Então, você tem faculdade disso, então você tem qualidade, virtude também, sinônimo de faculdade, condão, o seu condão, então é sua faculdade, né? Aptidão, atributo, tá? Então, você tem determinados atributos, você tem determinadas faculdades, tá? Dom, então esse é o dom, a sua faculdade daquilo, disso ou assado, né? Tem o dote, também é sinônimo de faculdade, é similar, né? São palavras similares. Habilidade, então faculdade de, habilidade de. Magia, faculdade de, magia de. Predicado, então você tem o predicado de tal coisa, você tem a faculdade de tal coisa. Prenda, também é sinônimo de faculdade. Privilégio, tem a faculdade ou privilégio. Propriedade, queda, talento. Então tudo isso remete à palavra faculdade. Lembrando que faculdade também é quando você vai fazer um curso superior, então você está fazendo a faculdade. E também lembra tudo isso que tá aqui no nosso dicionário. Eu não sei se dá pra ver, tá? Eu digitei faculdade, aí sinônimo aqui, tá? Sinônimo de faculdade. E aí aparece isso daqui, tem vários sites, inclusive, vários dicionários. Ó, sinônimo de faculdade, recursos, plural, né? A palavra faculdade aparece também nas seguintes entradas: facilidade, bens, comodidade, propriedade, atributos, instituições. Tá tudo relacionado. Isso aí já não é o sinônimo, tá? Então, vamos aqui voltar no que interessa, que é o caderninho do aluno, porque a gente vai fechar o bimestre esse mês. E lá pro dia 20 e poucos, eu já quero tá com as notas prontas, certo? Então, vocês vão correr um pouco, gente, tá? Tá acabando o tempo. Então, quais são as faculdades do intelecto segundo a tradição filosófica, tá? Indique exemplos que podem ser considerados a partir do seu cotidiano. Ok? Então, pensar sobre o nosso pensamento, valores e ações é um exercício importante para o desenvolvimento do pensamento autônomo e questionador. Por que pensamento autônomo e questionador? Gente, eu tô aqui na página 63, tá? Então, gente, a autonomia é uma coisa muito pedida, muito cobrada na escola. É que vocês adquirem essa habilidade de ser autônomo,
tá? O que é autônomo? Pesquise, se você ainda não sabe, você tem que pesquisar, tá? É quando você é independente para fazer determinadas coisas, muitas coisas, o máximo de coisas possíveis. A autonomia. Autonomia. A autonomia implica também em responsabilidade, implica também em você exercer a sua liberdade, tá? De uma forma digna, de uma forma não preguiçosa, de uma forma responsável, né? Então, ó, autonomia, capacidade de governar-se pelos próprios meios. Então, quem vai te governar? A gente tem o poder, o governo, né, estatal, mas nós temos também o que, gente? A autonomia. Quando você tem autonomia, você tem poder. Então, esse poder é uma forma de você governar-se, certo? Pelos próprios meios, governar a si próprio. Vamos ver o que é autonomia em Kant, tá? Autonomia em Kant. Kant é um filósofo moderno, tá? Que faleceu em 1804. Sendo que ele nasceu em 1724, tá? Ele é um filósofo alemão. Muita gente já pesquisou o Kant, tá? Então, se você não pesquisou o Kant, pode pesquisar, que vale ponto. Tira a foto pra eu ver aqui pra você ficar com 10, tá? Lógico, não só com isso, com as outras, somando todas as outras atividades, tá? Então, ó, segundo Kant, autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar, tá? Segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida. Tá? Então, o que seria uma legislação moral? Você mesmo vai, através do seu aprimoramento, né, da sua lapidação, você vai tendo as suas próprias leis morais, que você vai impondo para você mesmo, certo? Que implica em todas as coisas que você faz. Por exemplo, as pessoas que são corruptas, entendeu? Isso aí tá com uma legislação falha, não é? Se a pessoa rouba, desvia, enfim. Então, quanto menos você é corrupto, lembrando que a corrupção, o que é corrupção, gente? É tudo de errado que o ser humano faz, tá? Roubar, prostituir, furtar, o que mais, gente? Mentir. Vamos ver o que é corrupção aqui. Corrupção. Então, corrupção implica usar de má fé, tá? Então, ó, corrupção, o corrompimento em sentido lato. O que é em sentido lato, gente? Lato, eu já falei, uma palavra em latim, em sentido geral, corresponde à ideia de decomposição, tá? Lembra assim, decomposição em biologia não é apodrecer? Então, ó, separar, tá? Então, não é que não tem ninguém também perfeito, né? As pessoas, às vezes, é corrupto ali, lá, menos, mais. Mas quando é muito corrupto, né, gente? Aí é um problemão. Imagina um corrupto no governo. O mal que ele pode causar na nossa economia, que implique diretamente nas nossas vidas, né? Então, ó, corresponde à ideia de decomposição. Corrupção, tá? Na esfera das relações humanas, em particular, está relacionado ao suborno. O que é o suborno? Você recebe um dinheiro em troca de favores. Por exemplo, você recebe um dinheiro em troca de você votar em tal candidato. Então, isso é corrupção, na hora, de cara, né? Ato ou efeito de se corromper. Oferecer algo para obter vantagem em negociata. Então, ó, eu te ofereço, tipo, R$100 pra você votar em mim, tá? Isso é corrupção. Onde se favorece uma pessoa e se prejudica a outra. Então, quando você tá dando um dinheiro em troca de um voto, oferecendo dinheiro em troca de voto, você tá prejudicando todo mundo, né? Porque você não tá confiando na sua capacidade, na democracia para se eleger, ok? Então, a corrupção na política é isso. Mas tem muito mais sobre corrupção. Tem até a Wikipédia sobre a corrupção, ó. Não sei se dá pra ver aí. Tem a corrupção na Wikipédia. Você pode trazer um resuminho do que é corrupção na Wikipédia.
Tem escalas de corrupção, pequena corrupção, grande corrupção, corrupção sistêmica, tipos de corrupção, corrupção e crescimento econômico, causas de corrupção, prevenção de corrupção. Então dá uma olhada aí, boa ideia. Pesquise o que é corrupção, na Wikipédia tem bastante detalhes aí a esse respeito, ok? Então, continuando aqui, estou na página 63. Então, ó, voltando aqui no conteúdo, tá? Pensar sobre o nosso pensamento. Lembra? Para que serve a filosofia? Para tantas coisas, né, gente? Mas lembra que eu pedi para vocês memorizarem? Para pensar no que se pensa e no que se faz. Tá? Então, ó, pensar sobre o nosso pensamento, valores e ações é um exercício importante para o desenvolvimento do pensamento autônomo e questionador. Então você vai pensar, nossa, como que eu penso? Como que eu estudo? Que método eu estou utilizando para memorizar? Você já aprendeu a fazer mapa mental? É bom. Tem até uma aula do Centro de Mídias que fala sobre o mapa mental. Tá? Que você faz na folha, no papel. Tá bom? Então, ó, pensar sobre o nosso pensamento, valores e ações é um exercício importante para o desenvolvimento do pensamento autônomo e questionador. Tá bom? Que tipo de situação pode levar você a pensar sobre o seu pensamento? Tá bom? Às vezes você fica pensando assim, numa música que você fica, o vizinho coloca alto, aí você fica lá ouvindo, e já ouviu uma vez, e música, aí repete a música, ou várias músicas que vão se repetindo todos os dias, aí à noite ou uma hora assim qualquer no dia, você se pega pensando na música, e aí por quê? Por que você está pensando naquela música que você nem gosta? Ora, porque você ouviu. Então você lê um livro, aí depois de tarde você se pega pensando no livro. Por que você pensa naquilo? Gente, porque você leu o livro. Aí você estudou bastante, né? Aí de tarde você pensa sobre o que você estudou. Oh! Por quê? Claro, porque você estudou. E quando você vai bem numa prova, tá? Uma prova somativa, aquela prova em que você aproveita para pôr na folha, sem colar, né? Quando é somativa, põe na folha tudo o que você aprendeu e você vai bem. Por quê? Porque você soube pensar. Por quê? Porque você estudou, você vivenciou aquelas ideias, ok? Então, continuando, que tipo de situação pode levar você a pensar sobre o seu pensamento, valores e ações? Então, eu dei alguns exemplos aqui. Você já mudou o seu modo de agir? Ou deixou de fazer alguma coisa depois de refletir? Ora, espero que sim, né, gente? Às vezes a gente já vai agir por impulso, faz uma besteira, comete uma violência, faz uma coisa ruim que vai implicar em consequências maléficas, né? Mas resultado que vai afetar de forma negativa não só você, mas outras pessoas, às vezes até sua família, seus amigos. Mas você não fez isso, você pensou antes de agir, então você refletiu, e aí você se segurou, e aí depois, com mais calma, depois que você refletiu, pesquisou, muitas vezes pediu conselhos, né? Ou pesquisou antes de agir, dormiu, às vezes você dorme, né? E aí no dia seguinte ou no mesmo dia você já tem uma solução que não vai ser prejudicial para você, certo? E para os outros. Então, ó, descreva em folha avulsa o quanto a reflexão encontra-se presente no seu dia a dia, tá? Então, qual é o papel dos nossos sentidos no processo do conhecimento? Quais são os sentidos? 5 sentidos, certo? Tato, olfato, paladar, visão, paladar eu já falei, né? Audição, 5 sentidos, tá? E a inteligência,
mais 1 dá 6, sei lá. Então, os 5 sentidos é quando você vê, você ouve, tá? Tudo isso que você capta pelos 5 sentidos, quando você lê, você tá vendo. Então, quando você inspira, você tá também prestando atenção, quando você presta atenção no cheiro, né? Quando você o paladar, isso daí nas situações práticas, né? O empirismo científico utiliza muito os 5 sentidos e na escola a gente usa muito a inteligência, tá? Com memória dos sentidos, desde quando você nasceu, você já vai utilizando seus 5 sentidos. Já põe na boca, vai pegando tudo, não é? O bebê não fica pegando tudo. Agora não, agora você parou um pouco para estudar. Quando você estuda na escola ou em casa, você para e reflete muito, né? Então, qual é o papel dos nossos sentidos no processo de conhecimento? Então, isso aí você vai pesquisar, certo? Também, ou senão se você quiser já responder direto, sem pesquisa, então, qual é o papel dos nossos sentidos no processo do conhecimento? Qual é o papel dos nossos sentidos, né? Vamos ver aqui, ó. Sentidos no processo de conhecimento. Então, ó, a visão é o sentido que resume todos os outros sentidos, tá? O paladar, tato, audição e olfato têm cada a possibilidade de levar o homem ao conhecimento. No entanto, esses sentidos destacados fazem com que o conhecimento seja dado ao homem, não pela forma espontânea de conhecer, mas que leva o homem a buscar conhecer. Então, os sentidos levam o homem a buscar o conhecer. Vocês podem colocar isso aí. E como eu disse, ó, as observações empíricas, tá? Não sei se dá pra ver aí. Ó, o que são observações empíricas, baseadas na experiência. Qual é o papel dos nossos sentidos no processo de conhecimento? Isso que, que tá aqui no respostinha pronta, ó. Tá tudo aqui na internet, tá? Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas, como eu já disse, né? Na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Bom, não vou me alongar muito aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Essa videoaula vai ser muito longa. E aí, tem também a outra questão. Os nossos sentidos podem nos enganar? Veja, os nossos sentidos podem nos enganar, gente. Muita gente já fez essa parte da apostila, tá? Os nossos sentidos podem nos enganar. Os nossos sentidos podem nos enganar? Podem os sentidos e a razão nos enganar? Ó, segundo essa resposta aqui, ó, claro que pode, né, gente? Justifique, tá? Ó, segundo Aranha e Martins, os autores aqui, ó, em sentido bem amplo e moral, é o conjunto. Não. Tô lendo errado, desculpa. É aqui, ó. Os sentidos podem nos enganar, visto que a partir desse momento enxergamos o mundo como queremos e não como de fato é. Então, os sentidos podem nos enganar, como eu disse, ok? Assim, nossos sentidos tendem a alterar nossa percepção de realidade, tá? Então, a razão, contudo, não pode ser enganosa. Ela pode ser fria, objetiva,
mas não se engana quando existe uma realidade a ser interpretada. Então, tem os sentidos que você pode enganar e a razão que está dentro da sua cabeça quando você pensa, tá? Então, quando você usa a razão, você realmente está procurando a verdade, né? E, no entanto, o uso da razão fica prejudicado em algumas situações. E isso sim pode fazer com que um ser humano se engane, dependendo da situação em que ele se encontre. Então, a razão, quando ela tem dados errados, dependendo da situação, às vezes até usando sentidos nessa situação, quando o sentido nos engana. Enfim, os sentidos podem sim nos enganar, tá? Eles tendem a alterar nossa percepção da realidade. Como, tá? Aí vocês podem ir pesquisando isso. Então, quando nossos sentidos tendem a alterar a percepção da realidade? Vamos ver aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Quando? Vamos lá? Ó. O sentido da visão faz com que o homem compreenda melhor a realidade que o circunda, tá? Os sentidos podem nos enganar, visto que a partir desse momento, né, enxergamos o mundo como queremos e não como de fato é. Tá, aqui já tá repetido. Às vezes a percepção do tempo. Bom, enfim, aqui tá redundante, tá? Ou seja, eu voltei de novo. Às vezes o paladar engana, a visão pode enganar, tá? Por quê? Às vezes a gente quer ver o que a gente quer ver e não como de fato é, tá bom, gente? Então, continuando, página 63, tá? Então, na página 63, vamos lá ver aqui embaixo, ó. No finalzinho tá assim, ó. O tempo sempre foi um mistério para a humanidade e ainda é o assunto de debate entre os filósofos e entre os cientistas. O tempo, matéria lá da 6ª série, tá? Do 6º ano. Que aí a gente tá sempre voltando, né? Em física você estuda o tempo, em histórias você lida com o tempo todo, né? Pra você contextualizar o período onde aquilo que você tá estudando se encaixa, né? Então, o tempo é linear e sem retorno? O tempo é cíclico? Então, voltando um pouco na matéria da 6ª série. Trata-se de uma construção humana? Então, o que você acha? O tempo é linear, ou seja, ele não volta, ele é um dia após o outro, e assim como no calendário? Sim, é claro. Mas ele também é cíclico. Então, tem o tempo linear, tem o tempo cíclico, que é quando você observa as estações, tá? Do ano, os meses, as semanas, tá? Desse ponto de vista, ele é cíclico. Trata-se de uma construção humana? Sim. Porque até você contar o ano a partir de 12 meses com 31 dias, né? 28 de fevereiro, enfim, tudo isso foi construção humana, tá? O calendário lunar também. Você estudar o tempo a partir dos ciclos da lua, contar os anos, né? Por exemplo, o calendário islâmico é lunar. Tem o calendário lunar e o calendário solar, né? O calendário gregoriano, que é o que nós seguimos aqui no Brasil, no Ocidente todo. É o calendário solar, certo? Solar. Ok? Então,
Além, aqui tá dizendo assim, ó, debates, né? Além dos debates, sempre procuramos dominar a paisagem do tempo, marcar intervalos, conhecer as suas possibilidades. Por isso, definimos marcadores de tempo como calendários, certo? Os relógios de sol. Alguém já viu um relógio de sol? Régua. Aliás, régua não, gente. Régua para medir o comprimento, não o tempo, tá? Mas o relógio de sol, relógio de água. Quer ver, ó? Tipos de relógio. Tipos de relógio. Tipos de marcadores tempo. Então, aqui tá mostrando relógios de sol, relógios de água, de areia, entre outros. Então, relógios de sol, de água. Meus vídeos não tem edição, são rústicos mesmo, eu não tenho muitos recursos, mas quem sabe um dia eu melhoro, né? Ó, imagens por tipos de marcadores de tempo. Bom, vamos ver as imagens para mostrar para vocês. Então, aqui tá mostrando vários tipos de relógio, tá? Ó, esse aqui, ó. Qual que será esse? Esse aqui é o mecânica. Vamos pegar aqui. Tem muitas imagens, tá? De tipos de marcadores do tempo. Ó, primeiros instrumentos para medição do tempo. Hoje a gente usa relógio digital, né? Tem até um vídeo falando sobre isso. Ó, aqui vamos ver o relógio de sol. Não aparece a figura. Vamos pro outro. Vamos na Wikipédia. Ó, 6 instrumentos utilizados para contar o tempo no decorrer. Vamos ver se tem aqui. Ó, esse é o relógio de sol, tá? Não sei se dá pra ver aí. Ó, história digital, tá vendo, ó? Relógio de sol. Tem a clepsidra. Esse aí, dá uma olhadinha o que é, ó. Foi criado em 1400 a.C. A ampulheta, que todo mundo já viu. Relógio de vela, relógio de pêndulo, relógio atômico, credo. Tem esse aqui, tá? Então, eu vou compartilhar isso aqui pra vocês, tá? Depois eu compartilho. Vou compartilhar agora aqui, ó, no grupo Escola Padre Fidelis, no site oficial da escola. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, são detalhes que se você for pesquisando, o seu estudo vai se enriquecendo, você vai se aprofundando. Então, tudo que você não entender, você pesquisa, me pergunte, tá? Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a compreender, a estudar, conseguir um método eficiente de estudo, tá? E, então, aqui, eu terminei aqui a página 63, tá? Dos primeiros aos atuais relógios. Então, vamos finalizar essa aula com essa leiturinha aqui, ó. Os 2 últimos relógios de água e areia citados podem medir minutos, mas nenhum dos até aqui citados se prestam para medir intervalos de tempo da ordem de segundos. Os segundos tem o nosso relógio, né, analógico ou digital, que é o analógico aquele dos ponteiros, e o digital mostra só os números, tá?
Mas nenhum dos aqui citados, né? Bom, o de água ou de sol não mede segundo. Somente em 1581, quando Galileu... Quem é Galileu? Vocês pesquisaram? Muita gente já pesquisou, tá? O Galileu Galilei. Pesquisem, tá? Somente em 1581, quando Galileu descobriu o isocronismo das oscilações do pêndulo, foi possível medir fenômenos com duração de segundos, tá? Então, o que seria essa isonomia do pêndulo, né? Deixa eu ver se eu pego aqui Deixa eu ver aqui, gente. Um pêndulo improvisado. Vamos tentar improvisar um pêndulo aqui. Aqui, acho que tem uma coisa aqui. Ó. Então, o Galilei, ele foi lá numa capela, tá? Numa igreja, e viu um lustre, e viu isso aqui, ó. Que o lustre fazia isso aqui, ó. Vocês... Tá? Imagina, olha o que o Galileu Galilei observou, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui faz quando isso aqui é um pêndulo. Isso é um pêndulo, tá? Então, ó. Esse pêndulo, ele... Ó. Um segundo, tá? Se ele faz um intervalo, um espaço pequeno. Aí eu vou aumentando, ó. Aumenta a velocidade, mas não um segundo, ó. Tá vendo? Tenta fazer isso com um pêndulo, com um fiozinho, com um pezinho na ponta. Você vai ver que o espaço percorrido pelo pêndulo, tá? Tem que ser com o pêndulo mesmo, tá? Não importa muito, porque se ele tá lá na ponta e voltando, ele faz rápido. E se ele tá pertinho assim, ele faz mais devagar. E demora o mesmo tanto pra ele voltar. Então, eu acho que é isso, gente. Eu entendi assim, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, Galileu Galilei descobriu o isocronismo das oscilações do pêndulo. O que é o isocronismo? Pesquisa, gente. O que é iso? É igual. Cronismo, tempo. Então, o tempo igual, tá? Então, ó, isocronismo das oscilações do pêndulo. Foi possível medir fenômenos com duração de segundos. Galileu observava o candelabro da Catedral de Pisa, tá? Ele foi lá na Catedral de Pisa e comparou o intervalo de tempo para a repetição do seu movimento, que é chamado de período de oscilação do candelabro. O que é candelabro, gente? É aquele lustre bonito que fica em Pisa. Na época não tinha luz elétrica, né? Então, o candelabro ficava no lustre, pendurado onde é a lâmpada, entendeu? Ainda muito utilizado nos lugares mais chiques. E também existe candelabro com lustre, aliás, existem lustres mais simples também, tá, gente? Então, vamos lá. Galileu observava o candelabro, né, da Catedral de Pisa e comparou o intervalo de tempo para a repetição de seu movimento, que é chamado de período de oscilação do candelabro, com o tempo de sua própria pulsação, percebendo que o período das oscilações permaneceu o mesmo, ainda que sua amplitude, distância máxima percorrida de um extremo ou outro da oscilação fosse diminuindo com o tempo, tá? Então, esta independência do período das oscilações com a amplitude é chamado de isocronismo das oscilações. Essa observação de Galileu foi feita na época em que ele tinha 17 anos. Olha só! A idade de vocês, um ano mais velho, né? Quando vocês estiverem na segunda série do ensino médio. Com 17 anos, tá? De idade. E era estudante de medicina. Veja, nessa época ele já era estudante de medicina, né? Pouco inteligente.
A partir dela, construiu um pêndulo de comprimento padrão destinado a medir os batimentos dos pacientes em hospitais. Olha só, ele foi muito além dessa observação, ok? Ele construiu como que chama aquele coisa que o médico põe no coração para medir as batidas do coração, tá? Essa descoberta permitiu que fossem construídos os primeiros relógios de pêndulo. Sabe o cuco? Não tem um relógio de pêndulo? Cucu, cucu. Tem, né? Tem os sinos, que tem o pêndulo do sino, tem na igreja. Se bem que agora o da igreja já é eletrônico, mas imitando o sino de pêndulo, né? Imita direitinho. A gente acha que é o sinão que tá lá, mas não é. Esse é da nossa cidade, tá, gente? Tá na Bíblia. Então, construídos os primeiros relógios de pêndulo, né? Que, a partir dessa observação de Galileu, por meio de mola espiral nos antecessores dos atuais relógios, tá bom? E aí, isso aí você pode ver também mais sobre isso no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada, tá? No Instituto de Física da USP, tá bom? Tendo como referência o texto dos primeiros aos atuais relógios, escreva em folha avulsa, pode ser no caderno, se você não tem uma pasta aí, uma pasta bonitinha para você guardar suas folhas avulsas, faça no caderno do seu cadernão, porque aqui não tem espaço para você escrever aqui, ó, fica meio desajeitado, fica muito apertado. Então escreva em folha avulsa, pode ser folha almaço, só que a folha almaço é boa, né? A folha sulfite que não é pautada, mas se você tiver vocação para fazer tudo retinho, né? Tem que caprichar na letra, hein, gente? Tem que ser letra legível, principalmente se você for tirar foto, mais um motivo para você fazer uma letra legível, tá? Então, Então, você vai escrever nessa folha um elemento de conhecimento relacionado à sensibilidade e um que pode ser atribuído à racionalidade, tá bom? Então, um que você vê pela sensibilidade, quando você prova um mingau, uma coisa quente, uma coisa fria. E aí, uma coisa atribuída à racionalidade, quando você estuda, por exemplo, quando você pensa. Quando você tá lembrando de um filme, quando você vê um filme, aí quando você olha, aí tá ligado à visão. Mas quando você entende o filme, tá ligado à racionalidade, ok? Então, aqui tá mostrando o que é empirismo e racionalismo, também na página 64, tá? Lembrando que hoje eu li a página 63, as páginas 61 e 62 já passaram. Então, aqui na página 64, empirismo e racionalismo são duas correntes filosóficas que dão direcionamentos para a produção do conhecimento, tá? Compreender os caminhos percorridos pelos filósofos que defendem as ideias destas duas correntes nos ajuda a entender a construção do conhecimento, tá bom? Então, por exemplo, Francis Bacon, empirista, René Descartes, racionalista. Pesquisem, tá? Francis Bacon e René Descartes, ok? Então, tenta fazer pelo menos 60%, 70% das questões que eu passei aqui hoje, porque vai acabar o tempo, porque depois a gente vai para a estação de aprendizagem. Aliás, não é a estação de aprendizagem que a gente chama mais, tá? Isso daí foi até o ano passado. Mas tudo bem, vamos chamar também, se você quiser falar, hoje foi uma situação de aprendizagem? Sim, foi, tá bom? E logo a gente vai lidar com o caderno do aluno, segundo bimestre, e a gente já tem mais esse mês aí, que a gente já tá no dia 6, né? A gente já tá no dia 6, tem pouco tempo para terminar esse caderninho do aluno, tá? Então vamos terminar esse bimestre com esse caderninho do aluno. Muitos beijos e beijos, beijos e adeus. Ó, beijos, tá?
Não sei se vocês vão querer meus beijos, mas sempre à distância, para não disseminar ou contaminar aí, gente, com o corona, né? Covid-19 tá por aí no ar. Então, gente, tudo de bom pra vocês. E façam as atividades, que eu quero todo mundo com nota alta, hein? Wassalamu alaikum, bye bye. E até o próximo vídeo. Momento leitura, não. Até a próxima videoaula, que eu estou fazendo especialmente para os primeiros, tá? Primeiro A, B, C, D, E, F e G. Contando com o noturno, tá bom? Tchau! Deixe seu like, caros alunos. Ajuda a professora. Tchau!